a lei de transparência é importante, né? Para que cada um de nós tenha acesso a todas as informações sobre o poder público. Mas de nada adianta se nós, cidadãos, não ficarmos de olho. É bom lembrar que com a Lei de Acesso à Informação criada há alguns anos, a frase que mais pegou e a frase mais importante é que a transparência é o que vale, né? A transparência é a regra, o sigilo virou a exceção com a Lei de Acesso à Informação. Vou repetir a frase aqui, a transparência é a regra, o sigilo é a exceção. Por isso, o trabalho de entidades como os observatórios sociais, para que isso realmente seja colocado em prática, é um trabalho tão importante. Aqui no estado, 19 cidades já têm observatório ajudando a fiscalizar e cobrar o melhor uso do dinheiro público. E alguns trabalhos desses com vitórias bem significativas, a gente tem mostrado aqui com frequência até. É, o caso de Tubarão, né, Faraco? Por exemplo, a pressão popular fez com que a Câmara de Vereadores diminuísse em 43% o orçamento. E nós vamos para o sul do estado, de onde o presidente do Observatório Social de Tubarão, Ramon Antônio, fala ao vivo com Bom Dia Santa Catarina. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu acho que a primeira coisa que a gente poderia começar conversando, né, é sobre a importância do Observatório Social, porque muita gente ainda não conhece esse trabalho, mas deveria, né, doutor? Bom dia para você. Bom dia. É claro, o observatório ele é muito importante porque é a população que está ali de olho, fiscalizando a boa aplicação dos recursos públicos, a boa aplicação do nosso dinheiro, né, no dia a dia de uma cidade, no dia a dia da prefeitura, no dia a dia da Câmara de Vereadores. Por isso, a atuação de uma entidade como o Observatório Social, que é constituído de pessoas com vínculo não partidário, né, sem vínculo partidário, é muito importante para fazer com que esse dinheiro seja bem investido. É a participação da sociedade que tanta gente cobra aqui, né, e faz o convite, inclusive, tenta provocar para que a sociedade participe cada vez mais das discussões, claro, porque as discussões interessam justamente à própria sociedade. Ramon, em relação aos portais transparência, né, recentemente, ontem, nós demos aqui, inclusive, né, um novo portal do próprio governo do estado e por aí vai. Alguns me parece que funcionam muito bem, outros nem tanto. Outros parece que é mais uma maquiagem, porque as informações que estão ali pouco se entendem. Vocês encontram alguma dificuldade em relação a isso? Sim, é o que a gente costuma falar, o portal da transparência muitas vezes é um portal da aparência, né, e não propriamente da transparência. Ele acaba não levando ao conhecimento da população todos os números e as informações que deveria realmente existir. Então, por isso, realmente há uma dificuldade. É claro que muitos municípios têm um bom portal da transparência, mas normalmente o que se vê é realmente, aí, como eu disse, o portal da aparência, né? Rapidamente, como é que vocês conseguiram gerar essa economia para os cofres públicos municipais aí em Tubarão? Como é que foi essa mobilização? Bem, fazendo um comparativo, né? Comparando a cidade de Tubarão, a Câmara de Vereadores de Tubarão aos municípios de mesmo porte no estado e demonstrando que a Câmara de Vereadores de Tubarão vinha gastando muito. Um exemplo muito forte que a gente utilizou foi Brusque. Tubarão gastou em 2015 9,5 milhões de reais na Câmara de Vereadores. E Brusque gastou em 2015 5,2 milhões de reais com Câmara de Vereadores. Então esse comparativo foi muito importante porque Brusque tem 120 mil habitantes, Tubarão tem 100 mil habitantes, então são cidades muito parecidas, embora com uma arrecadação de Brusque bem superior à nossa, e isso fez com que a população se interessasse pelo dinheiro que está sendo aplicado na Câmara de Vereadores e viesse a participar mais efetivamente das sessões. É claro que houve envolvimento de diversas entidades, mais de 30 entidades do município de Tubarão, houve envolvimento de toda a população, houve envolvimento forte da imprensa local, e isso fez com que realmente os vereadores repensassem o que poderia realmente ser economizado, onde a gente chegou aí a uma economia de 43%, né, uma previsão de gasto em 2017, em se mantendo a estrutura da Câmara de Vereadores de 10,5 milhões para 6,3 milhões de reais, é o que hoje a Câmara de Vereadores vai gastar nesse ano de 2017. Esse é um exemplo para todas as outras cidades, né, Ramon? Vocês conseguem perceber alguns gastos excessivos em alguns pontos? Por exemplo, ontem nós mostramos que aqui em Florianópolis tem gastos com carros de 77 mil reais. E em Itapema, por exemplo, gastos com muitos cargos comissionados. Tem algum ranking assim com os principais gastos nas cidades? O principal gasto é despesa de pessoal, o da Câmara de Vereadores é despesa de pessoal. O que a gente viu aqui em Tubarão é que dos 10 milhões de reais que estava sendo gastos lá em 2015, 8 milhões de reais era com folha de pagamento.
Tubarão tem apenas 9 funcionários concursados e estava com 64 funcionários nomeados, comissionados. E isso estava fazendo com que a folha de pagamento ficasse muito inchada, e isso é o prejuízo de diversas câmaras de vereadores, não só no estado, mas no Brasil todo. Nós estamos falando para toda Santa Catarina nesse momento, viu, Ramon? São 7 horas em ponto dessa quarta-feira, dia 22 de fevereiro, e muita gente nos assistindo em vários municípios do estado agora, né? E se perguntando, né, como é que faz para participar, como é que faz para criar um observatório. As pessoas acham que talvez, às vezes, seja muito complexo e nem tanto na hora de criar e de participar mais na sua cidade. Como é que foi feito aí? Que tipo de exemplo e orientação você pode dar para outras pessoas? Já acontece com muito sucesso também em São José, por exemplo, em Criciúma também, assim como Tubarão. Sim, a fundação de um observatório é simples, né? O observatório ele faz parte de uma rede maior, que é controlada pelo Observatório Social do Brasil, sediado em Curitiba. São 120 observatórios hoje no país, e para fazer a fundação de um observatório basta que a população, os empresários, as entidades tenham interesse em trazer um observatório para o seu município, entrando em contato com a rede de observatórios sociais do Brasil, sediada em Curitiba. Aí fazendo essa ligação, esse contato com o Observatório Social do Brasil, é possível trazer uma palestra e trazer todo o know-how e todo o conhecimento que a rede de observatórios já tem. Ok, vamos agradecer então. Ramon participando com a gente, presidente do Observatório Social lá em Tubarão. Parabéns pelo trabalho e que esse trabalho siga cada vez mais forte, porque é disso que a gente precisa. Obrigado mais uma vez. Espaço sempre aberto aqui no Bom Dia Santa Catarina. Ok, bom dia, muito obrigado. Obrigada. Que trabalho importante, né? É um exemplo, eu citei outras cidades aqui, se você lembrar de outras também, que isso já acontece também de forma mais atuante, né? Pode lembrar também, enfim. O que é muito importante é para evitar o que acontece em muitas situações envolvendo o próprio poder público. Tem muitos casos que funcionam muito bem, mas tem outros que não funcionam nem tanto. Eu vou trazer aqui um exemplo, que sempre que a gente fala, às vezes, né, a turma não gosta muito, tal, que é o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. É o TCE, que funciona aqui em Florianópolis, que é um órgão justamente responsável para fiscalizar, para julgar as contas. O ano passado estava discutindo a transparência do próprio tribunal, e é uma dificuldade, muitas vezes, para ter acesso às informações. Tem que abrir as portas, a população tem direito a essas informações que estão lá. São informações de toda a sociedade, eu não sei se você concorda claro comigo, que sim, para que não seja o tribunal do faz de contas, claro. Né? Agora, esse trabalho do Observatório Social, eu sou suspeito, né? Sou fã do Observatório Social, me chamou a atenção dado no nosso entrevistado, 120 apenas observatórios em todo o país. É muito pouco, né? Nós temos aí mais de 5 mil municípios no país todo, quer dizer, 120 cidades apenas com observatório social, é muito pouco. Quanto menos controle social, mais os políticos vão gastar o nosso dinheiro de forma descontrolada e para proveito próprio. E é bom a gente ver que o trabalho, como ele mostrou, né, uma redução de 43%, né, no orçamento, então é significativo o trabalho. E os cargos comissionados, né, que estão lá muito mais para servir o próprio patrão, né, que são os legisladores, os vereadores, né? E não para atender a sociedade. E servem como cabos eleitorais, é isso que são os cargos comissionados nas câmaras municipais, nas assembleias e por aí vai. Os resultados estão aí, são resultados práticos e bem importantes.